Agora sim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Hoje nós vamos estar saindo um pouquinho da nossa série de Atos, que Deus colocou no meu coração a importância de nós entendermos esse momento que nós estaremos vivenciando hoje, que é a ceia do Senhor Jesus. Então, esse texto muito conhecido, todo domingo de ceia, na sua grande maioria é lido, e hoje nós vamos nos debruçar sobre esse texto e aprender coisas preciosas acerca da ceia do Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, te apresentamos, Senhor, essa palavra e pedimos ao Teu Santo Espírito que ela cumpra o propósito, que ela cumpra o objetivo para o qual o Senhor tem para esta noite, para nós enquanto igreja e para nós enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto crentes, Senhor, que precisamos melhorar, precisamos nos arrepender, precisamos ser aprimorados e aperfeiçoados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor encontre em cada coração, em cada mente, um lugar para que seja frutificado o Teu querer e a Tua vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto muito conhecido de todos, Paulo está falando aqui sobre um problema que está acontecendo na igreja de Corinto. Quando ele começa o versículo 17, ele começa dizendo: Nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Porque anteriormente, Paulo estava elogiando aquela igreja de Corinto, devido a ser uma igreja que se preocupa com a doutrina, se preocupa com as tradições. Então, em certo ponto, ele elogia aquela igreja.
mas agora ele vai chamar a atenção dessa igreja, ele vai exortar essa igreja. E aqui nesse texto nós vamos encontrar 4 verdades para destacar nessa exposição. Primeiro, do versículo 17 ao 22, Paulo ele está repreendendo a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, de como eles estavam conduzindo a ceia do Senhor. Versículo 17 que nós lemos, ele diz: porém, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para a pior. Então ele começa aqui repreendendo, chamando a atenção dessa igreja. E o que está acontecendo? O que estava acontecendo aqui nessa igreja? Estava acontecendo uma divisão. Havia uma grande divisão. E essa divisão havia chegado às proporções alarmantes. Além do culto à personalidade que a igreja de Corinto fazia, porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então havia divisões sobre essa questão da personalidade. E agora Paulo vai mostrar também que há um problema, que há uma divisão no que se refere à ceia do Senhor. Porque Paulo está dizendo que os crentes estão indo para a ceia e estão saindo pior do que quando chegaram. O culto nessa igreja aqui está indo para um certo nível de esnobismo. E o que está acontecendo? Os ricos estão esnobando os crentes mais pobres. Era o que estava acontecendo aqui nessa igreja. Eles estavam desprezando os pobres. E os ricos, no momento que eles desprezam aqui os pobres, eles estão desprezando a própria igreja de Deus. O versículo 21 que nós lemos diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo também que há quem se embriague. Então aqui você já tem uma ideia do problema que estava acontecendo. E o que você precisa entender? Naquela época, na igreja primitiva, havia uma festa chamada de festa ágape, ou festa do amor. E nessa festa, que acontecia geralmente antes da ceia do Senhor, os irmãos se juntavam e cada um trazia uma comida. Fazia aquela festa americana, como dizem hoje em dia. Então, uma família trazia uma lasanha, outra família trazia um açaí com charque, outra família trazia um caviar, outra trazia um vatapá, uma maniçoba. Então, esse momento era um momento maravilhoso para a igreja, porque a igreja estava expressando ali a sua comunhão, né? No momento que os crentes estão comendo, eles ficam mais felizes. E o que acontecia também? Os pobres, eles tinham uma oportunidade de poder comer uma comida melhor, porque os ricos traziam essa comida melhor. Só que o que estava acontecendo aqui? Os ricos chegavam, faziam a panelinha deles e não compartilhavam com os pobres. Ou seja, havia uma divisão. Aqui é a sala VIP, aqui é os irmãos VIP, que sentam aqui na frente, o resto é a galera, é o galerão, né? E isso estava totalmente errado. E Paulo vai chamar a atenção da igreja por causa disso. Porque em vez de celebrarem uma comunhão, uma unidade, estava acontecendo aqui uma grande divisão. E os irmãos de menores condições estavam sentindo muito tristes pelo que estava acontecendo. Então isso foi uma prática da igreja no primeiro século. Fazia esse momento de comunhão. Geralmente aqui na igreja a gente faz depois do culto de ceia. Pede um lanche aí, todo mundo come bem, todo mundo fica feliz. E é esse o nosso objetivo. E essa festa aqui, ágape, ou festa do amor, não era apenas um tempo de comunhão, mas sobretudo era um ato de amor entre os crentes, entre os irmãos. Aquele irmão vinha com aquela lasanha bonita, poderia compartilhar com o irmão que tinha menos posses. E aquilo era uma festa linda, maravilhosa, porque celebrava que em Cristo nós somos irmãos, que em Cristo nós devemos amar ao próximo,
Só que na igreja de Corinto não estava acontecendo nada disso. Os ricos estavam demonstrando falta de amor aos irmãos menos necessitados. E aqui era uma oportunidade grande para os cristãos mais ricos repartirem um pouco dos seus bens, um pouco das suas posses com os pobres. Mas não é isso que está acontecendo aqui. E Paulo ele vai combater justamente essa deturpação da festa ágape, a festa do amor. Durante essa festa, os ricos se isolavam. Eles traziam muitas comidas, traziam seus banquetes, traziam as suas bebidas, mas não compartilhavam com os menos necessitados. Eles ficavam ali naquela panelinha, eles ficavam ali naquele grupo e só entre eles faziam as suas refeições. E como eles traziam geralmente mais comida, Paulo está dizendo aqui que eles ficavam cheios, comiam até não querer mais, e também bebiam ao ponto de até se embriagarem. É isso que Paulo está condenando aqui. Tudo isso aqui está demonstrando preconceito, desamor. E eles estavam ali para celebrar a ceia do Senhor. Imagine aqui que grande controvérsia, né? E nesse contexto aqui que Paulo vai reprovar a atitude deles, dizendo então, vocês estão se reunindo para pior, porque vocês não estão demonstrando amor, vocês não estão repartindo seus bens, vocês estão ali somente naquela panelinha, naquele grupo, vocês estão comendo demais, estão cometendo pecado de glutonaria, vocês estão até se embriagando, cometendo mais um pecado também. Então a atitude deles, queridos, era incompatível com a ceia do Senhor, que eles estavam participando. Agindo dessa forma, eles estavam desprezando a igreja de Deus. E o que estava acontecendo nessa festa? Vejamos aqui alguns pontos que Paulo fala sobre essa deturpação da festa do amor. Paulo diz no versículo 17, vocês se juntam para a pior. O culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível também ao próximo. Tudo girava em torno deles mesmos, de tal maneira que eles iam para a igreja e eles não adoravam a Deus, nem serviam ao próximo. Quando eles voltavam para casa, voltavam num estado pior, porque o culto deles não era para Deus, era para eles mesmos. E eles não estavam se importando também com o próximo. Eles buscavam a satisfação do seu próprio eu. Por isso que Paulo diz, vocês estão se reunindo para pior. Em vez de comunhão ser um ato edificante, o que estava acontecendo aqui, que esse ato estava sendo dilacerante. Segundo ponto, eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio deles, é o que diz o versículo 18. Havia divisões, partidos, cismas entre eles. E a palavra grega aqui para divisões é sinismata, a mesma palavra que Paulo empregou acerca também das divisões, das dissensões que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles se intrometeram na mais santa das práticas, que era a ceia do Senhor, e estavam profanando esse momento. Os ricos estavam de um lado, cheio de comida, cheio de bebida, e os pobres estavam necessitados. Muitos, às vezes, até não tinham o que comer em casa e via no momento da ceia um momento de se alimentar. A divisão estava grande. Os crentes de Corinto valorizavam as pessoas, não por elas serem irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, mas estava valorizando as pessoas pela grife que usavam, pela roupa que usavam, pelo título que possuíam. E isso estava desagradando o coração de Deus e também do apóstolo Paulo. O status social de uma pessoa dividia ela na igreja. Ela era rico, pobre ou de classe média.
Eles não tinham uma só alma, um só coração, um só sentimento. Eles não tinham um só propósito. O que havia ali não era comunhão, mas era apenas um ajuntamento. Terceiro ponto aqui, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Paulo vai falar isso aqui no versículo 20. Acompanhe comigo aqui, por favor, novamente. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo estava combatendo aqui um grande perigo que é o ritualismo. Eu vou porque eu tenho que bater o ponto que é a ceia hoje. Paulo está combatendo esse ritualismo. O que vale da ceia não é o ritual, mas o que vale principalmente é o entendimento que eu e você temos sobre a ceia do Senhor. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, você pode comer do pão, beber do vinho e ainda assim não ter usufruído das bênçãos, da comunhão da mesa do Senhor. Por quê? Porque a motivação, ela pode estar errada. Os crentes aqui de Corinto, eles seguiam um ritual. Porque qual é o propósito da ceia? O propósito da ceia é celebrar unidade com Cristo e unidade com a igreja, unidade com Cristo e unidade entre os irmãos. E isso não estava acontecendo aqui por causa dessa divisão na igreja. O coração deles estava afastado do propósito divino. Eles tinham um ritual, mas eles não tinham no coração e na mente a essência do que era esse ritual. Deus está mais interessado, queridos, na sinceridade do nosso coração do que em rituais. Amém? Nós devemos celebrar esse momento com sinceridade. Se nós participarmos do culto, assentando na mesa do Senhor e não refletirmos o significado da ceia e ainda desprezarmos os irmãos, esse ritual, ele é desprovido de qualquer valor. Deus não se impressiona com rituais pomposos. Ele quer a verdade do íntimo do nosso coração. O cerimonialismo é um grande perigo. Deus não se impressiona com os nossos ritos e cerimônias. Ele vê o coração do adorador. Amém? Quarto ponto aqui sobre a repreensão de Paulo. Ele diz aqui no versículo 21 que os ricos, eles esnobavam os pobres, eles eram também orgulhosos. Versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. E os ricos de um lado, eles comiam os melhores churrascos e bebiam os melhores vinhos. Até a embriaguez veio sobre eles devido a estarem bebendo tanto. Enquanto os pobres, eles ficavam do outro lado, passando fome. Talvez, tinha até irmãos lá que falavam assim, bora comer tudo, bora acabar isso aqui logo, antes que os pobres estão chegando, a gente tem que comer isso aqui rapidinho. Não duvido que isso tenha acontecido por lá. Então, queridos, isso era o grande problema. Os pobres estavam passando fome e os ricos estavam bêbados e com a barriga cheia do outro lado. Depois dessa feira de vaidades, os ricos têm a petulância de dizer agora, vamos participar da ceia do Senhor. Essa era a grande petulância deles. Agindo assim, eles estavam ferindo a comunhão da igreja, estavam humilhando os irmãos mais pobres e estavam desonrando a Deus. É importante ressaltar que essa atitude egoísta dessas pessoas estava em um flagrante contraste da oferta de Jesus, que foi uma oferta voluntária, que foi uma oferta de amor, que foi uma oferta de sacrifício para que eu e você tivéssemos perdão dos nossos pecados. A ceia que eles celebravam apontava para uma oferta sacrificial de Cristo, e eles estavam agindo de forma egoísta e não tendo amor pelo próximo. Então era um contraste muito grande.
Versículo 21, nós temos o quinto ponto. Eles se embriagavam a excessos dentro da igreja. Eles bebiam a esse ponto de ficar embriagado. Antes da celebração da ceia, os ricos passavam fome enquanto eles comiam e se embebedavam. Paulo diz que a atitude deles estava completamente errada. Eles estavam se reunindo para pecar. E tanto a glutonaria quanto a bebedeira são obras da carne e não fruto do Espírito Santo. Eles desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os pobres. Versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. A deturpação da festa do amor naquela igreja acabou abolindo ela completamente. Eles desprezavam a santidade de Deus, eles desprezavam a santidade da igreja e o amor ao próximo. Do versículo 23 ao 26, Paulo vai falar agora sobre o significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário. Ou seja, a ceia do Senhor, ela fala sobre a morte de Jesus, que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, que Ele morreu no nosso lugar, porque nós éramos pecadores, nós estávamos condenados à morte, mas aquele que era perfeito, Ele se fez maldito naquela cruz, para que eu e você tivéssemos perdão dos nossos pecados. Então esse é o significado da ceia, é a morte expiatória de Cristo. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa pecados e nos salva da ira vindoura. A ceia do Senhor, queridos, então, ela é uma dramatização de 4 verdades essenciais da fé cristã. Não podemos nos assentar à mesa do Senhor sem olhar para o sacrifício e para a obra de Cristo. Então leia comigo aqui o versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui existem 4 pontos sobre a ceia que nós devemos observar. Primeiro, Paulo está nos falando aqui que primeiramente nós devemos olhar para trás. Quando eu e você estamos participando da ceia do Senhor, nós devemos olhar para trás. Mas olhar para trás em que sentido, pastor? Olhar para trás para o sacrifício de Jesus na cruz. Olhar para trás para a cruz de Cristo. Todas as vezes que comermos o pão e beber o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Jesus, irmãos, está ordenando à igreja que a igreja se lembre, não dos seus milagres, não das suas curas, das suas libertações, mas Jesus está dizendo: olhem para trás e lembrem da minha morte. Nós devemos olhar para trás e nos lembrar por quem Cristo morreu, por que Ele morreu, como Ele morreu. Isso é o centro da ceia. Cristo, Ele é o centro da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada do Calvário. Então nós precisamos lembrar, olhando para trás,
lembrando que Jesus lá atrás, ele morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Ele morreu porque era a única forma de nós termos novamente comunhão com Deus. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos não ser mais condenados pelos nossos pecados, mas agora livres e perdoados pelo Senhor Jesus. Aleluia. Paulo também nos diz que nós devemos olhar para frente. Quando você participa da ceia, você olha para trás e lembra da morte de Jesus, por que ele morreu e por quem ele morreu. Mas também você precisa olhar para a frente. O versículo 26 diz: todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia do Senhor, irmãos, ela também aponta para a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor aponta para a parúzia. Há um clima de expectativa na ceia do Senhor, porque todas as vezes que nós estamos participando dela, nós estamos anunciando e dizendo: o Senhor Jesus em breve voltará. Um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança para o cristão no mundo onde o mal tem feito grandes estragos. Atrás aponta para a morte, para frente aponta para a volta do Senhor Jesus. A ceia do Senhor, ela é o elo entre a morte, entre a primeira vinda de Cristo e entre a segunda vinda de Cristo. Porque na primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio de maneira em que ele ficou calado diante dos seus adversários, mas agora na segunda vinda, ele virá como um leão, ele virá como um rei vencedor, e ele conquistará essa terra para a glória do nome do Senhor. Dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia! A ceia, nós já aprendemos aqui, que ela nos ensina a olhar para trás, para a morte de Jesus, olhar para frente, para a sua segunda vinda, e também a ceia nos ensina a olhar para dentro, a fazer olhar para dentro de nós. Paulo, ele diz aqui no versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo. Não é para você examinar o irmão, não é para você examinar os pecados do teu irmão, mas é para você examinar a si mesmo. Pastor, irmão fulano de tal pecou, será que ele vai cear hoje mesmo assim? Né? Tem gente que fica examinando o outro, e Cristo, através aqui do apóstolo Paulo, está nos ensinando: quando você for cear, analise você mesmo, olhe para dentro de si, não olhe para o seu irmão, não seja juiz do seu irmão, julgue e examine a sua própria vida. E é digno de observar aqui que Paulo está dizendo o seguinte: examine-se o homem a si mesmo e coma. Ele não está dizendo examine-se o homem e pense se tu vai comer ou não. Ele está afirmando: examine-se e coma. Eu já presenciei na minha adolescência, principalmente, muitos amigos que tinham cometido um pecado assim grave, sabe? Eles falavam assim: não vou ceiar hoje porque o que eu fiz foi grave. A Bíblia nos ensina aqui que o examinar não é para você não ceiar. O examinar é para você se analisar, ver o que você precisa se arrepender, ver o que precisa ser ajustado e logo em seguida comer. A ceia do Senhor não é para condenação, a ceia do Senhor é para restauração, a ceia do Senhor é para cura, a ceia do Senhor é para refrigério. Amém? Então a ordem é examinar e comer. Mas pastor, eu não quero me arrepender. Aí você precisa contar com a graça de Deus. Se Jesus vier hoje e você não se arrepender, está difícil. Porque a Bíblia está nos falando aqui, Jesus está apontando o que nós precisamos fazer. Você precisa se arrepender do seu pecado. Pastor, eu vou me arrepender. Então coma. Mas tem irmãos, pessoas que não querem se arrepender. E se você não está se arrependendo, é prova de que o seu coração está duro e que precisa de uma obra do Espírito Santo.
Então a ceia do Senhor não é instrumento de condenação, é instrumento de restauração. Amém? A ceia é um momento em que nós devemos aguçar os sentidos da nossa alma, nos examinar, voltarmos para o Senhor. Na ceia, nós devemos correr do pecado e ir ao encontro do Senhor. E não é para correr de Deus. Quando você não ceia por causa de pecado, você está correndo de Deus e está abraçando o seu pecado. O desejo de Deus para mim e para você hoje é que você fuja do pecado e se abrace na graça do nosso Deus. Amém? Então diga para quem está do seu lado, se examine e coma. Amém? Último ponto, olhar para trás, para frente, para o seu interior, dá até uma música, né? Depois vocês inventam aí. E agora olhar ao redor. Quando você participa da ceia, você precisa também olhar ao redor. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Não pensa só em você mesmo. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo aqui está orientando os crentes a esperarem uns pelos outros para a comunhão. Se você quer viver comunhão, se você quer viver unidade, você tem que esperar o seu irmão. Se você vai fazer um banquete e as pessoas não chegaram ainda, você tem que esperar. É isso que Paulo está ensinando aqui. Na igreja de Corinto tinha esse costume dos irmãos trazerem as iguarias das suas casas, comerem fartamente, e os ricos não estavam esperando os irmãos pobres, ou estavam excluindo eles desse momento. E quando os menos favorecidos chegavam aqui em Corinto, não tinha mais nada. Tinha só o farelo do bolo, não tinha mais nada. Havia até alguns ali que estavam passando fome, esse é o relato. E eu não duvido disso não, irmão. Eu trabalho em escola pública, eu já vi muitos alunos que a refeição deles era o alimento ali, a merenda escolar. Então existem diversos tipos de realidades. Então, quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor, olhe para o seu irmão, ora para aquele que está perto de você. Mas pastor, hoje não tem esse negócio aqui que tinha aqui na igreja primitiva, de que os irmãos, eles comiam. Não tem isso. Como é que eu posso contextualizar? A igreja do Senhor, ela proporciona, Deus proporciona à igreja um banquete espiritual. E hoje, você pode olhar ao seu redor, você pode olhar na sua frente, atrás, ao seu lado, e ver se está faltando alguém na igreja, algum irmão, alguma pessoa que talvez não esteja hoje aqui. Essa preocupação não tem que ser só do pastor, você precisa se importar. Se você viu alguém que não está aqui hoje, mande uma mensagem, procure saber por que não está, procure saber se está passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, porque este ou aquele irmão não estão aqui, e isso precisa ser uma preocupação de toda a igreja. Amém? A ceia é um momento de comunhão, porque nós somos um só corpo. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e devemos também procurar os nossos irmãos. Devemos nos encontrar com o Senhor e também devemos nos encontrar com os nossos irmãos. Amém? A ceia do Senhor, ela é um momento em que céus e terra se tocam. E quais são os perigos em relação à ceia do Senhor? Caminhando aqui para o final. Do versículo 27 ao 32, Paulo vai falar mais precisamente sobre isso. Versículo 27, leia comigo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A grande pergunta é: o que é participar da ceia do Senhor dignamente? João Calvino nos dá um conceito brilhante. Ele diz
que participar da ceia do Senhor dignamente é ter a consciência da nossa própria indignidade. Que é isso, pastor? Quando nós temos consciência da nossa indignidade, nós temos dignidade para participar da ceia. E quando é que eu tenho consciência da minha indignidade? Quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que sem Cristo eu não consigo, quando eu reconheço que eu sou totalmente dependente do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é para os orgulhosos, para os presunçosos. A ceia do Senhor não é para aqueles que enchem o peito e dizem, eu sou o cara, eu sou o melhor. Não, a ceia do Senhor é para aqueles que batem a mão no peito e dizem, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou necessitado da Tua graça, Senhor, eu sou carente do Teu perdão, Senhor, eu sou carente da Tua presença na minha vida. Esse indigno, ele é digno na presença do Senhor. Porque Paulo diz que os fracos, eles são fortes. Por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando você reconhece que você é pó, que você é cinza, que você é um miserável pecador, é que você se torna digno da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não é para aqueles que não precisam de perdão, não é para aqueles que não precisam de salvação, não, a ceia do Senhor é para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, e esse Salvador é o nosso Jesus. Aleluia. Há um sentido em que todos têm de participar, é quando nós reconhecemos que nós não somos merecedores, mas que mesmo assim a graça de Deus nos alcançou, e pela essa graça nós estamos aqui. Aleluia. Precisamos, irmãos, discernir o que Cristo fez na cruz por nós. Precisamos reconhecer o seu sacrifício, participar da ceia de maneira indigna. É quando você não entende que você está participando desse momento, é porque Jesus morreu no seu lugar, é porque aquele pão ele simboliza o corpo de Cristo que foi machucado, que foi ferido naquela cruz, e que aquele vinho, aquele cálice, ele representa o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado, o sangue que nos deu uma nova aliança, porque antes você era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus, esse sangue que nos faz ter comunhão com Deus. Essa é a forma de você discernir o corpo de Cristo. E Paulo está falando aqui também de ser réu. Quando é que você é réu do corpo e do sangue de Cristo? E ele diz que é um pecado gravíssimo. Então nós aprendemos aqui que só tem dois lados em relação ao sangue. Ou você está debaixo do sangue de Jesus, e aí você vai usufruir das benesses de estar debaixo desse sangue, ou você é daqueles que estão banalizando esse momento. E quando é que eu banalizo? Quando eu não estou em comunhão com a igreja, quando eu não tenho entendimento do que representa a ceia do Senhor. Eu estou agindo de maneira errada. Então, ou você está usufruindo dos benefícios do sangue de Jesus, ou você está no mesmo nível de Pilatos, de Anás, daqueles que crucificaram Jesus e mataram Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ou você está sob os benefícios de Cristo, ou você está se juntando àqueles que mataram o nosso Mestre. Participar indignamente da ceia é ser réu do corpo e do sangue de Cristo. É estar na mesma posição daqueles homens que foram os responsáveis por condenar o nosso Jesus. Assim, só existem duas possibilidades. Ou você está debaixo do sangue, ou você é réu do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que quem participa da ceia indignamente se torna culpado de derramar o sangue de Cristo. Isto é, coloca-se no mesmo lado daqueles que condenaram o nosso Senhor. Versículo 28 ao 30, Paulo vai falar que nós devemos participar da ceia do Senhor com discernimento. E ele vai dizer como é participar sem discernimento. Vamos ler aqui do 28 ao 30.
Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. A primeira pergunta é: discernir o quê? A resposta é discernir o corpo. Que corpo? Paulo está falando aqui de dois corpos. Primeiro é o corpo físico de Cristo, é o corpo que foi crucificado, que foi moído naquela cruz. E o segundo é o corpo espiritual, é o corpo místico. E o que é o corpo espiritual, o corpo místico de Cristo? É a igreja. Nós somos o corpo místico, espiritual de Cristo. E qual é esse corpo? É a igreja. Quando você vem para a ceia e você despreza o teu irmão, quando você vem para a ceia e está com indiferença, está com briga com seu irmão, você não está discernindo o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Amém? Então, irmãos, nós precisamos levar isso muito a sério. Por isso que Paulo está dizendo: examine-se a si mesmo. Examine se você não está chateado com alguém. Examine se você não está causando um desconforto em alguém. Examine se você não entristeceu alguém. Se você fez isso, se arrependa, peça perdão. Paulo está dizendo isso, que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E cada um nesse corpo tem um papel muito importante. Quando um membro está doente, todo o corpo está doente. E se você faz parte desse corpo, você vai estar doente também. Então nós temos um compromisso muito grande de viver essa unidade, essa comunhão enquanto igreja. Amém? Não faça acepção de pessoas, não guarde mágoa no seu coração, não faça panelinhas ao ponto de excluir pessoas, porque isso aconteceu na igreja de Corinto. Dê atenção às pessoas que estão chegando, dê atenção às pessoas que talvez não estão aqui hoje, às pessoas que nunca mais vieram para a igreja. Você precisa se importar, porque você é a igreja do Senhor. Amém? O resultado de não discernir o corpo de Cristo qual é? Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui é o que morreu. Essas são as doenças que nós chamamos na teologia de amartiagênicas. O que é isso, pastor? Amartia é pecado. Essas são doenças causadas pelo pecado. Pastor, tem doença causada pelo pecado? Tem. A Bíblia está falando aqui. Essa doença aqui, ficar doente, não é simbologia, não. É literalmente. Paulo recebeu a notícia daquela igreja e com certeza os irmãos falaram: olha, fulano de tal está doente. Outros irmãos já morreram. E Paulo está dizendo aqui: está aí a razão de vocês estarem doentes. Está aí a razão de muitos morreram. Por quê? Porque vocês estão participando da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo. Pastor, não quero morrer. Então, tem esse entendimento. Amém? Não quero ficar doente. Tem esse entendimento. A igreja de Corinto, em virtude de pecados não tratados, em virtude de alianças quebradas, em virtude das panelinhas, em virtude de causar mágoas nas pessoas, haviam crentes doentes e crentes que já haviam morrido. Males espirituais podem ter resultados físicos, e isso que está acontecendo aqui. A razão da má saúde e a da morte de alguns crentes estava acontecendo porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. A igreja de Corinto não estava cumprindo o mandamento de amar uns aos outros. A consequência para a falta de discernimento levou a igreja a ter esse juízo. E quem dá esse juízo não é Satanás. Quem dá essa disciplina é o próprio Deus. Então Paulo está falando para a igreja aqui: se arrependam das divisões,
Se arrependam da falta de amor, se arrependam da indiferença, para que vocês sejam curados. Essa foi a disciplina que veio de Deus para vocês, porque vocês estavam em pecado. Mas se arrependam. Esse é o desejo aqui de Paulo. E Paulo está também dizendo que participar da ceia precisa haver um exame. E aqueles irmãos ali estavam participando sem se examinar, sem fazer um auto-julgamento, é o que diz o versículo 31 e 32. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Esse juízo aqui não é condenação, mas é uma disciplina da parte de Deus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, Deus estava disciplinando a sua igreja. E Paulo está dizendo, se vocês tivessem se examinado, vocês não estariam recebendo a disciplina do Senhor. Vocês não estariam doentes, vocês não teriam morrido. É isso que Paulo está ensinando a essa igreja. Nós não podemos pegar leve com os nossos próprios erros. Você precisa entender que quando você erra, você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa chorar diante de Deus. Você não pode pegar leve com seus próprios erros. Precisamos enfrentar a nós mesmos. Porque muitas vezes a alma vai dizer, mas tu estava fraquinho, tu estava inocente nesse dia. Não, eu agi errado, eu pequei contra o Senhor e eu quero me arrepender. Essa precisa ser a nossa atitude. Quando você vier para a ceia, não trate a si mesmo com condescendência. Julgue a si mesmo. Enfrente os seus pecados com rigor. E assim você não vai ser disciplinado pelo Senhor. A celebração da ceia é um momento de autoconfronto. Você vai se examinar, você vai ver o que você fez de errado e precisa haver arrependimento. E o auto-engano é um grande perigo. É você achar que está tudo bem, é você achar que você é um super crente, é você achar que você é a quarta pessoa da Trindade. Esse é um grande perigo. A Bíblia nos diz sobre as igrejas lá de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ela se olhava no espelho e dizia, eu sou rica e abastada. E Jesus olhava para ela e dizia, você é pobre e miserável. Existia uma outra igreja, que era a igreja de Sardes. Ela olhava para si mesma e dizia, olha só como eu tenho vida, como eu tenho prazer em agradar ao Senhor. Mas Jesus olhava para a segunda igreja e dizia, você está morta. Então aquela igreja que se dizia rica, Jesus diz, você é pobre. Aquela igreja que se dizia viva, Jesus está dizendo, você está morta. Então não se engane, a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, mas ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, porque Deus ele fala através da sua palavra, amém? Então Paulo é enfático, julgue a si mesmo, se examine, para que você não seja julgado e condenado. As ordenanças de Cristo podem nos fazer melhores, ou nos farão piores. Tudo isso vai depender se nós vamos nos arrepender ou não. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ou ela gera arrependimento, contrição de coração, mudança de vida, ou ela vai gerar dureza de coração, ou ela vai gerar condenação. Então, o desejo do Senhor nessa noite para mim e para você é que essa palavra ela gere quebrantamento, que ela gere choro e arrependimento da parte do Senhor. A importância de nós analisarmos e julgarmos, ela é fundamental. Fique de pé em nome de Jesus. Então nós aprendemos aqui que na vida do crente, fraqueza, doença, morte, podem ser sinais da disciplina de Deus para nos afastar de pecados terríveis e de consequências danosas. A disciplina, ela vem muitas vezes quando nós não discernimos o corpo do Senhor. Então, nessa noite, queridos, que nós possamos ter esse entendimento do que é a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor é um momento em que nós lembramos da morte de Cristo, em que nós reconhecemos o favor de Deus sobre nós. E essa ceia, ela precisa ter muito entendimento, ela precisa ter da parte de nós temor e tremor no nosso coração.